Pedro já está em nossos estúdios. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Jean, bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes e internautas da FM Raiz. Você viu que o Marquinhos, ele tá bem serelepe hoje, né? Perguntando do seu cabelo, quanto tempo você demora pra fazer o cabelo, questionando aqui a aguinha do Tony, né? Tá mal acostumado demais, viu? Tá mesmo, tem que cantar araqueto pro Tony. Mas sabe o que acontece? Como ele pega muito trânsito pra chegar até a rádio, então ele gosta de chegar aqui e tá tudo prontinho. Esse é o grande problema. Mas relacionado ao cabelo é uma realidade. Dá uma olhadinha no nosso visual e dá uma comparada no visual do doutor lá. Compare o tamanho do nosso cabelo pro tamanho do cabelo do doutor, né? Gelzinho ali, bonitinho. Você não quer que o nosso fique em pé. O nosso nem cimento deixa em pé esse cabelo. Deixa certo. O do Gia tá parecendo um ninho do sei lá do que ela. Parece vassourinha. Vai fazer o quê? Cada um tem que... Não dá pra nascer 100% bonito, né? Deus deu a beleza, agora o cabelo... Ô, doutor, cabe processo isso aí? Vamos lá, a gente vai falar, hoje você separou um assunto interessante e um pouco diferente do que a gente vem tratando, que é sobre o direito dos avós, é isso, Pedro? Do que se trata? Exatamente, Jean. A gente sabe que o tema direito de família, as questões que envolvem o direito de família, elas sempre são muito discutidas no âmbito do Poder Judiciário. E uma das grandes questões que nós sempre debatemos e discutimos dentro do Poder Judiciário é a questão do direito dos avós. Nós sabemos que hoje, até por conta de pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, tem se tornado muito comum os divórcios, né? Ações de divórcio. Hoje, as ações de divórcio aí, elas ocupam um grande espaço dentro do Poder Judiciário. E com isso, nós sabemos que, infelizmente, a relação de ex-marido e ex-mulher, ela sempre é muito tumultuada, infelizmente. Não deveria ser assim, principalmente quando envolve crianças, né? Sim. A gente já mencionou aqui por diversas vezes a questão da não existência de ex-filhos. Nós temos ex-maridos e ex-mulheres, mas ex-filhos não existe essa figura. E também não temos a figura do ex-avô. Avô é avô, né? Esse vínculo permanecerá durante muito tempo. Só que até por conta do convívio e principalmente das questões que envolvem esses divórcios, né? Muitas vezes as pais ou mães acabam, quem é que detém a guarda dos filhos, acabam proibindo os avós de terem acesso aos seus netos. Tinham uma convivência, né, anteriormente, quando existia o relacionamento, e por conta do divórcio, simplesmente afasta-se essas crianças dos avós, né, proibindo até que eles tenham qualquer tipo de contato com os avós. E a grande questão que eu coloco é: os avós têm direito de permanecer com seus netos? Essa é a grande questão que nós colocamos. A gente sempre menciona que quando se trata de direitos, principalmente envolvendo menores, é muito importante, mas muito importante, que a gente sabe da dificuldade que é tentar deixar as mágoas e os problemas de um relacionamento para trás. Mas quando se trata de crianças, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E volto a insistir, uma boa conversa, buscar aí, de forma amigável, uma solução para esse tipo de conflito envolvendo crianças é o melhor caminho. Mas, nesses casos, quando não há nenhuma possibilidade realmente de composição e os avós estão impedidos de visitarem, ter acesso aos seus netos, o Código Civil, mais precisamente no artigo 1588, ele estabelece que os avós têm sim direito de exercer as visitas aos seus netos. Ou seja, os avós que foram impedidos de ter acesso aos seus netos, de exercer o direito de visita ou ter qualquer tipo de contato, eles podem sim procurar o Poder Judiciário e buscar de alguma forma a fixação de dias e horário para que exerçam o direito de visita aos seus netos. Assim como o pai que é separado da mulher. Assim como o pai também que é separado. Então, nós ficamos numa situação, Jean e Marquinhos, que por isso que a gente sempre insiste na questão do diálogo. Imagine vocês uma situação, né, hipotética, onde um casal se separa, tem um neto, só que a mãe, né, não deixa o pai ter acesso à criança. O pai entra com a ação na justiça. Ah, mas não deixa os avós também ter acesso à criança. Os avós entram com a ação na justiça, os avós paternos. Mas também não deixa os avós maternos ter acesso à criança.
os avós maternos entram com ação no ingresso com ação na justiça, né, para ter esse direito de visita. Então nós temos aí 3 partes buscando o direito de visita à criança, né, numa situação familiar que poderia ser resolvida de uma forma muito simples através da conversa, né? Eu fico imaginando, porque às vezes numa família, como dizer assim, não normal, onde tudo funciona como, né, não houve a separação e tal, mesmo assim ainda tem aquela divergência. Às vezes, não, foi pra casa da avó, voltou meio tristão, foi pra casa da avó materna, paterno, voltou de tal jeito. Imagina quando há a separação aí no meio, né, doutor? Infelizmente, Marquinhos, quando tem a separação, e principalmente a criança, só pelo simples fato da separação dos genitores, a criança ela já acaba sofrendo aí enormes abalos, né? Principalmente na esfera psicológica. Então nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, porque se a criança já tem uma certa afinidade, um convívio com os avós, é muito difícil uma das partes simplesmente ir lá e impedir que os avós tenham contato com a criança. Ela não está punindo os avós, está punindo a criança. Esse é o ponto principal. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque o convívio da criança, não só com os avós, mas como o pai, como todas as partes envolvidas, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Porque quem sempre paga o pato é a criança. Que a criança sofre, não sabe do que está acontecendo, para ela não entende essa questão de separação, é difícil de entender. E numa dessas, e também é difícil das pessoas se acertarem e pensarem na criança, né? Não, vamos, né, tentar se reunir, agir da melhor forma em prol, né, ao crescimento da pessoa, né, da criança. Mas não, é difícil ter esse relacionamento. Agora, doutor, você falou de direitos dos avós. Acreditamos também que todo direito gera uns certos deveres, né? Os avós, eles podem ter que pagar a pensão alimentícia para os netos? Sim, Marquinhos, existe também essa possibilidade de pagamento de pensão dos avós para os netos, isso no caso de impossibilidade ou dificuldade momentânea do pai ou da mãe, né? Importante ressaltar que tanto os avós paternos quanto os avós maternos também têm o mesmo direito e dever. Então, tanto de um lado como de outro, pode ser acionado judicialmente e será compelido a pagar os alimentos no caso onde o pai ou a mãe estão impossibilitados de forma temporária ou até mesmo permanente. Mas a lei funciona da mesma forma quanto pro pai, de não pagar e ser preso, por exemplo? Os avós podem ser presos por não pagar a pensão alimentícia? Em tese, sim. A lei estabelece isso. O não pagamento de pensão alimentícia, das 3 últimas parcelas, culmina, e as vencidas durante o processo, culmina com a prisão civil. Porém, o que a jurisprudência tem decidido? Até considerando a questão da idade, e principalmente que a responsabilidade, em tese, seria do pai, né? Ela foi transferida aos avós por impossibilidade do pai. Sim. Então, o que a jurisprudência tem entendido? Que nesses casos há uma conversão do rito processual. Então, ao invés de ter a punição, que é a prisão civil dos avós, nesses casos estão convertendo para penhora de bens, né? Isso é muito comum dentro do Poder Judiciário, né? O entendimento nesse sentido, mas em casos específicos tem sim a questão da prisão dos avós por não pagamento de pensão alimentícia. E é engraçado, porque a criança sofre porque os adultos não sabem se resolver. E daí quem paga o pato é a criança. E daí virando do outro lado, os pais têm que pagar o pato porque o filho, que fez o filho, não... É uma situação extremamente delicada, né? Extremamente delicada. E tem histórias, tem casos que você acompanhou de avós que tiveram que arcar com a pensão? Inúmeros casos. Infelizmente, o Poder Judiciário hoje ele tem uma demanda considerável de ações nesse sentido, onde os avós são acionados judicialmente para arcar com responsabilidade, do filho que deixou, de honrar com as suas obrigações e pagar a pensão alimentícia. E depois, quando o pai e a mãe chamam a atenção do filho ou da filha, ela fala assim, ou ele fala, não, eu sou responsável pelos meus atos, eu vou... Até fazer, né? Mas para assumir... Exatamente. Aí está um claro exemplo, né, que o puxão de orelha de pai e mãe, ele perdura por muito tempo, até porque todo mundo sabe das responsabilidades, né?
E o que eu vejo, eu já comentei aqui com o Marquinhos durante as nossas conversas aqui, que tem de pai também nessa questão de pensão, que é pai de Facebook, né? Que só pega o filho, pega final de semana, tira foto, parece que é o melhor pai do mundo. E daí você vê um monte de... E as mães já estão descendo a lenha, né? Elas não querem mais saber. E colocam a boca no trombone com essa oportunidade que tem de rede social de falar. Tem gente que fala mesmo e expõe os casos. Porque ele posta a foto, mas não dá pensão, que isso, que aquilo. E infelizmente tem muitos casos disso também, né? Que pai não comparece. Tem muitos casos. A gente sabe que as redes sociais hoje é um mundo paralelo, né? Cada um cria aquele seu mundo e vende, né? Uma imagem ou um estilo de vida que almeja, mas nem sempre condiz com a realidade. Agora, nesse caso específico, muito interessante a sua colocação, Gia, é muito importante que as mães, ou os pais até, que de repente tenham o direito a receber os alimentos em prol dos filhos, tomem muito cuidado com essa questão de utilização das redes sociais. Primeiro, você está expondo uma criança. Sim. Né? Expondo uma criança. Os alimentos não é da mãe ou do pai, os alimentos é da criança. Né? E se não está pagando esses alimentos, o local adequado para se discutir isso é no Poder Judiciário. Nas redes sociais, isso denigre de alguma forma a imagem da pessoa e pode ocasionar outros tipos de problemas, inclusive ações judiciais de reparação de danos. Né? Nós tivemos um caso numa cidade vizinha aqui, que, semelhante a esse que você mencionou, teve uma repercussão muito grande de um post no Facebook, onde a mãe foi lá e cobrou severamente o pai dos alimentos no Facebook e fez comentários denegrindo a imagem da pessoa. Coincidentemente, 2 dias depois, essa pessoa perdeu o emprego, aí já não tinha mais como realmente pagar a pensão alimentícia, né? E essa pessoa pegou toda aquela publicação e acionou a mãe judicialmente, alegando que perdeu o emprego, inclusive por causa daquele material que foi publicado na internet. Então, muito cuidado com isso, porque o lugar de discutir problemas que envolvem direitos é no Poder Judiciário, não é em Facebook ou qualquer outro tipo de rede social. A gente até entende que a pessoa fica tão revoltada que ela quer expressar e quer desabafar de alguma maneira. E no ímpeto da coisa vai lá e posta no Facebook, que então, né, já deixa claro que não é a melhor maneira, porque daí você está expondo para a sociedade, e a sociedade que vai julgar e a justiça mesmo não vai conseguir fazer nada. Sem contar, Gia, que esses processos que envolvem as questões familiares, principalmente direito das crianças, eles são sigilosos. Como que você vai expor algo nas redes sociais que não é um direito que é teu, é de uma criança? Você está representando aquela criança naquele momento, né? Então, muito cuidado com isso. A gente entende a dificuldade. Realmente é revoltante a conduta de algumas pessoas que não pagam pensão, né? Não pagam pensão, mas postam foto viajando para não sei onde, cerveja na mão, né? Cerveja, enfim. Né? É revoltante? É. Ainda bem que eu não tenho que pagar a pensão. Mas o mais indicado para tudo isso, né? O mais indicado, pega essas fotos, pega todo esse material e vai lá e entra, além de entrar cobrando a pensão, pede um aumento da pensão. Se a pessoa tem tanta condição assim, de tomar uma cerveja aí, né, de uma marca famosa, de frequentar bons restaurantes, de estar constantemente em bares, praia, viajando, a pessoa também tem direito de pagar uma pensão um pouco maior do que o valor que está pagando. Então, ao invés de ficar bravo ali, né, pega todo esse material, procura um profissional e entra com o pedido requerendo um aumento da pensão. Você vai ver como as coisas mudam. Vai ter que ser muito cara de pau e homem com O, né? Pra fazer esse tipo de coisa. E infelizmente tem muitos que fazem na hora do bem bom e depois não assumem, né, o que devem assumir. Aquele lance que o Marquinhos falou, né? Fala que tem responsabilidade, sabe o que está fazendo, mas só até o momento que fez. Depois não sabe as obrigações que tem. Aliás, sabe, mas não faz porque acha que não precisaria fazer. Tem muitos que criticam também. Eu pago pensão, ela gasta com isso, gasta com aquilo, não gasta com a criança. Também é outra questão também que tem que ser levado para a justiça, né? Tudo dentro do Poder Judiciário. Muitas reclamações de, eu pago pensão, mas ela está namorando com uma pessoa. Gente, isso não tem nada a ver a vida pessoal. Sim. A partir do momento que ela se divorciou, separou, rompeu o vínculo com o pai da criança, não é impeditivo ou o fato que possa prejudicar a questão da própria direito dos alimentos. Questões também envolvendo, nós vemos muitas vezes, ela não me deixa ter acesso à criança, não posso visitar a criança, então eu não vou pagar alimentos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Alimentos é para criança. Se está tendo qualquer outro
tipo de dificuldade, tem que se tratar no Poder Judiciário. Não pode simplesmente deixar de pagar. Deixou de pagar, vai ser preso. Vai ser executado e, infelizmente, vai ser preso. E é a prisão, a lei que funciona, né? A prisão por falta de pensão, né? Realmente funciona. E não tem jeito. Ou paga ou é preso. Não tem outro caminho. Perfeito. A gente queria agradecer mais uma vez, Pedro, e esperamos você na próxima quinta-feira novamente com mais assunto. Esse assunto é interessante, até a questão dos avós, acho que muita gente talvez não saiba, tem muito avô agora perdendo o resto do cabelo, né? Preocupado com o filho que não assume. Mas o que é de avô e vó que se preocupa mais que o pai e a mãe, eu vou falar pra você, cara. Sim. É inacreditável, a gente fica sabendo de casos aí que realmente fala, puxa vida, né? Você fala assim, poxa, quando eu me tornei vô, parece que é completamente diferente. A gente não sabe ainda a sensação, né? Mas deve ser muito bom, né? É porque curte diferentemente, né? E até aproveito, não é meu caso de pagar pensão, essas coisas, mas minha mãe é uma grande avó, juntamente com o meu avô, que né, é bisavô do Gabriel, e cuidam muito bem dele. E assim que tem que ser, né? A gente precisa também na questão de ajuda. Mas né, que nesse caso que a gente entrou já é uma coisa mais complicada, né? Sim. É mais difícil de lidar. Né? Agradeço, Jean, Marquinhos, e só aproveitando, como o nosso querido amigo Tony tá de férias, né? Mandar um forte abraço pro Simon, marido da minha irmã Cláudia, que hoje está comemorando aí mais um ano de vida. Parabéns. 68 anos. Ô, Simon! Eu achava que tinha mais, eu dava uns 72. 68 anos. E como o Tony também é um grande amigo do Simon, mandar um abraço pro Simon e pro Tony também. E dizer pro Tony que semana que vem aguardamos com água já na temperatura, né, Marquinhos? Certinho. Ele trazia água até pra você? Deixar tudo prontinho. Quão deselegante eu fui, desculpa. Isso é um relaxo. Não me processa. Gente, bom dia e até a próxima semana. Valeu, Pedro. Bom dia pra você. Pedro Boareto aqui em nossa coluna de toda quinta-feira.